Olá, eu sou o Drakeside. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou-vos falar sobre o Waverly Hills. O sanatório mais famoso por abrigar pacientes com tuberculose, hoje está abandonado e é um dos lugares mais assombrados do planeta. O Sanatório Waverly Hills é um hospital abandonado localizado em Louisville, Kentucky, nos Estados Unidos da América, que já abrigou muitas almas torturadas. Este foi um local que foi construído para abrigar pacientes com tuberculose na esperança de encontrar uma cura para os enfermos. Infelizmente, esse não foi o caso, pois muitos que entraram por aquelas portas saíram direto para o túmulo. Além disso, acredita-se que algumas dessas almas ainda permanecem dentro de suas paredes. Ficou curioso? Então, saiba tudo sobre este lugar assombrado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar um like. Obrigado. Quando foi construído o Waverly Hills? No início dos anos 1900, o estado de Kentucky e a maior parte do país estavam passando por um surto crescente de tuberculose que estava dizimando a população. Em 1911, a cidade começou os preparativos para o novo Louisville City Hospital, que seria um novo hospital que trataria a população da cidade. No entanto, havia uma advertência de que nenhum paciente com tuberculose seria aceito no local. Com efeito, a administração da cidade decidiu pela construção de um pequeno sanatório, especificamente para o tratamento da tuberculose pulmonar avançada. Assim, começou a história do assombrado Hospital Waverly Hills. Como era a estrutura do hospital? Em 1908, o Conselho de Tuberculose comprou o terreno para construir o hospital, que era originalmente uma estrutura de 2 andares e que iria acomodar de 40 a 50 pacientes com tuberculose, com segurança. Em 31 de agosto de 1912, transferiram todos os pacientes de tuberculose do hospital da cidade para tendas temporárias localizadas nos terrenos do Waverly Hills, por causa da superlotação do hospital e da falta de equipamentos para lidar com o fluxo de pacientes. Assim, foi feita uma ampliação do hospital para casos mais graves, que atenderia mais 40 pacientes. Em 1914, fizeram um pavilhão infantil com mais 50 camas. Isso aumentou a capacidade do hospital de abrigar 130 pacientes. Ademais, a enfermaria infantil não apenas abrigava crianças com tuberculose, mas também crianças cujos pais contraíram a doença. Dessa forma, o hospital foi inaugurado em 26 de julho de 1910, em plena capacidade. Assim que os pacientes, médicos e enfermeiras entravam nas instalações, eles se tornavam residentes e viviam dentro do sanatório. Eles cultivavam sua própria comida e tinham sua própria estação de rádio. Curiosamente, os sanatórios da época ficavam em colinas altas cercadas por bosques, para criar paz e uma atmosfera serena. Acreditava-se que ar fresco, boa comida e luz do sol ajudariam a curar a doença, juntamente com supervisão médica competente. Quais procedimentos bizarros ocorriam em Waverly Hills? No hospital assombrado, alguns testes feitos em pacientes pelos médicos eram tão terríveis quanto a própria tuberculose. Muitos pacientes não sobreviveram a essas práticas médicas experimentais. Alguns tratamentos incluíam a lobectomia e a pneumectomia, que envolviam médicos removendo cirurgicamente as partes infectadas do pulmão, às vezes, o pulmão inteiro. Outro procedimento, a toracoplastia, consistia na remoção de várias costelas da parede torácica para colapsar um pulmão. Durante esse tempo, era comum para um paciente exigir a remoção de 7 a 8 costelas. Havia também o tratamento solar, que teorizava que se um paciente se banhasse ao sol, isso ajudaria a matar a bactéria que causava a tuberculose. Os médicos também inseriam um balão nos pulmões dos pacientes e os enchiam de ar para ajudar na respiração. Infelizmente, esses procedimentos foram ineficazes e não levaram a uma cura real. O que era o túnel da morte? Infelizmente, muitos dos pacientes não conseguiram sair vivos do Waverly Hills. A taxa de mortalidade era de cerca de uma morte por dia, um número que cresceu exponencialmente com a propagação da doença. Para evitar que os pacientes vissem os cadáveres dos mortos, construíram uma rampa especial a qual batizaram o Túnel da Morte, que permitia que os funcionários movessem os corpos à noite. Havia uma ferrovia que ia diretamente para trás do sanatório, onde a rampa terminava, e os corpos seriam carregados no comboio e levados embora. Quais histórias macabras existem sobre o local? Uma das muitas assombrações supostamente vistas no Waverly Hills envolve um rapaz chamado Timmy que foi visto com uma bola de cor e supostamente caiu do telhado onde as crianças brincariam. Aliás, houve uma investigação para descobrir se empurraram Timmy ou se sua queda foi acidental, mas nada foi esclarecido. Outra história envolve o quarto 502, onde uma enfermeira supostamente aparece. Muitos afirmam que ela estava solteira e grávida e contraiu tuberculose enquanto trabalhava no hospital. Ela se enforcou com um fio de lâmpada no 502.
Há rumores de que ela, na verdade, engravidou de um dos médicos, que era casado na época. Ela interrompeu a gravidez e, em uma reviravolta dolorosa, o bebê foi mais tarde encontrado no sistema de poço do sanatório. Por este motivo, dizem que ela é um dos espíritos residentes mais famosos que assombram o hospital. O que aconteceu após o fechamento do hospital? Por causa da descoberta de um novo antibiótico, streptomicina, e do declínio dos casos graves de tuberculose, o Waverly Hills encerrou suas atividades em 1961. Depois que o hospital fechou as portas para sempre, porque havia coisas terríveis o suficiente sendo feitas no local, um homem chamado J. Clifford Todd comprou o terreno. Gastando pouco mais de 3 milhões de dólares, Todd pretendia converter o prédio na única coisa possível que poderia ser pior e mais violenta do que um hospital ou sanatório, uma prisão. Eventualmente, no entanto, os planos para construir uma prisão foram abandonados quando os vizinhos da área protestaram contra. Então, foi proposto que o local fosse um prédio residencial com locação de apartamentos, mas acabou ficando vazio, até que, em março de 1996, um homem chamado Robert Albaraski comprou o local. Albaraski era um homem religioso, e foi o líder de uma fundação chamada Fundação Cristo Redentor. Usando seus recursos, ele planejou construir um centro de adoração em Waverly Hills e, no mesmo terreno, também projetaram a construção da maior estátua de Jesus em todo o mundo. Junto a isso, a fundação também tinha planos de usar o local para um centro de artes. Todavia, os planos também não saíram do papel, e apesar dos esforços da fundação em alcançar os recursos necessários para a obra, cancelaram o projeto em dezembro de 1997. Atualmente, o antigo hospital virou uma atração turística que atrai corajosos exploradores de todo o mundo. Obrigado por assistirem. Não se esqueçam, subscrevam ao canal. Eu sou Darkseid. Até a próxima.